Marketing digital, será que realmente funciona? É possível viver somente de marketing digital? E quanto tempo será que o marketing digital leva para nos trazer algum resultado ou quem sabe até ficarmos ricos através dele? Eu vou te falar agora aqui nesse vídeo como que foi a minha experiência pessoal dentro do marketing digital e eu vou ser o mais transparente e honesto possível contigo. Eu vou te mostrar os meus resultados desde quando eu comecei lá atrás até os últimos resultados que eu tô tendo agora. E também, ainda nesse vídeo, eu vou te passar algumas dicas, algumas estratégias que eu tenho certeza que para você que está começando agora a se aventurar dentro do mercado digital, vai te ajudar e vai ser imprescindível para que você tenha resultado. E o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, você não vai aplicar somente ao marketing digital, mas na verdade para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Eu recebo direto, tá, esses tipos de dúvidas lá no meu Instagram e sendo bem direto em relação a isso, as pessoas elas pintam um cenário muito sexy, muito bonito do marketing digital. E quem não está acostumado no início pode ter uma visão muito distorcida do que de fato é marketing digital. É muito comum a gente sempre ver as pessoas falando, olha só quanto que eu ganhei, quanto que eu faturei, tudo de forma automática. E isso até às vezes dá uma sensação de que, cara, esse negócio funciona e realmente dá para qualquer pessoa. Mas a verdade é que não é assim. E isso acontece pelo simples fato de que uma pessoa qualquer não consegue prosperar na vida, seja com marketing digital ou com qualquer outra coisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? E vou dar alguns detalhes. E uma pergunta também que me fazem bastante no Instagram é em relação ao marketing digital, se tudo que a gente vê é golpe ou se existe realmente pessoas honestas trabalhando nesse mercado. E como em qualquer outro mercado, a gente sempre vai ter os dois lados, né? As pessoas que vão estar querendo fazer um trabalho profissional e aquelas outras que vão estar querendo apenas passar a perna nas outras para ganhar dinheiro, né? Através de golpes ou coisa assim. Por muito tempo, viver exclusivamente digital era algo bem distante da minha realidade, principalmente por conta das condições que eu nasci e como eu vivia na época. Pra você ter uma noção, tá? Eu morava numa fazenda que nem sinal de celular pegava. Eu trabalhava geralmente numa oficina de carro que tinha lá na fazenda que eu morava e também na lavoura. E aquela foi a minha realidade por longos 9 anos. Inclusive, lá no podcast da QIFI eu falo um pouquinho mais sobre a minha história e dou mais detalhes em relação a ela. Quando eu comecei no mercado digital, um pouquinho antes até, eu tinha muita dúvida em relação a se realmente funcionava o mercado digital ou se era um sonho muito distante, uma utopia, algo que a gente pintava na nossa cabeça, mas que seria bom demais para ser verdade. Mas o fato era que eu estava disposto a pagar o preço para testar, para ver se aquilo realmente funcionava ou não. Até porque, afinal de contas, eu não tinha nada a perder. Eu pensava assim, na pior das hipóteses, eu vou saber de mais alguma coisa. Na pior das hipóteses, eu pensava assim, que seria apenas mais uma coisa que eu não iria fazer depois. E bom, o que eu posso te falar é, ainda bem que eu tentei. Um questionamento que muitos me fazem no Instagram também é o seguinte: quanto tempo em média as pessoas levam para ter os seus primeiros resultados dentro do marketing digital? E de uma forma bem geral, falando por cima, as pessoas levam em média até 90 dias para começar a colher os primeiros resultados. E claro que quando se trata de pessoas sempre vai existir exceções. Eu tenho vários alunos e mentorados também que já conseguiram resultados muito rápido, às vezes em uma semana, às vezes em 3 dias. E às vezes no mesmo dia, assim que elas fazem a inscrição nos nossos treinamentos, alguns treinamentos da nossa empresa, elas já aplicam alguns módulos que são focados justamente para resultados rápidos e elas já conseguem fazer suas primeiras vendas. Deixa eu te mostrar aqui na tela do meu computador os meus resultados quando eu comecei lá atrás em 2020. Essa aqui foi a minha primeira conta da Hotmart, tá? Quando eu comecei lá atrás no mercado digital, essa foi a primeira plataforma que eu conheci e eu comecei trabalhando com ela. Hoje a gente não trabalha mais com ela. Inclusive, se você quiser que eu traga algum vídeo falando sobre quais são os melhores gateways de pagamento hoje em dia para você fazer muito dinheiro pela internet, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei lá em 2020. Na verdade, foi final de 2019 para 2020. E eu fui fazer minha primeira venda aqui em abril. 10 de abril de 2020. Eu fiz R$ 51,79. Foi minha primeira venda. Eu lembro que quando eu ouvi aquela notificação de venda, foi uma felicidade muito grande. Tipo, parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa, entendeu? Porque eu já estava há um tempo tentando uma estratégia e não estava vendo resultados. Aí quando teve a primeira venda, aquilo foi tipo uma luz no fim do túnel, sabe? Eu já estava bem desmotivado, bem frustrado por estar tentando fazer uma coisa e não estar vendo resultados. Quando teve essa primeira venda, para mim foi tipo assim, algo surreal. Eu lembro muito bem. Inclusive, a comemoração que eu fiz nessa venda, ela foi muito maior do que as comemorações que eu faço hoje, das vendas que a gente tem aqui na empresa. Aí depois percebe que eu fiquei sem resultados, né? Eu fiz essa primeira venda aqui em abril, depois seguiu maio, junho, e eu fui fazer a próxima venda
somente em julho, dia 20, vamos ver se a gente pega aqui, ó, dia 24 de julho, que eu fiz a minha próxima venda. Então eu fiquei um espaço de tempo sem resultados. E esse é um ponto que muitas pessoas não se atentam. Às vezes elas pensam que elas vão começar num negócio e que vai ser um resultado constante, que elas vão evoluindo, progredindo aos poucos. E muitas vezes não é assim. Às vezes a gente começa, aí a gente cai, a gente sobe de novo, cai, fica um bom tempo sem resultados, depois volta de novo. Só que isso faz parte do processo. E se tu tiver um emocional que suporte esse processo, o teu resultado vai ser inevitável. Eu confesso que foi bem frustrante, tá? Passar todo esse espaço de tempo sem resultado, sem ter nenhuma venda. Quando eu fiz a próxima venda, você percebe que até minha comissão foi um pouquinho menor. Eu não me lembro na época qual era o produto, mas era um produto que eu estava afiliado. Eu ganhei uma comissão de R$ 23,97, tá? Depois, novamente, eu fiquei um bom tempo sem resultados, né? Eu tive essa venda aqui em julho, aí setembro, agosto, setembro, aí vem outubro. E aí aqui em final de outubro, ó, inclusive próximo do meu aniversário, eu fiz a próxima venda, que foi 2 vendas nesse caso, tá? Que eu tive uma comissão de R$ 137. Quando eu tive essa comissão de R$ 137, eu fiquei tipo assim, maluco, eu fiquei tipo, não acredito que eu consegui isso, sabe? Eu lembro que eu fiquei bem feliz na época. Aí depois eu fiz uma outra venda, dia 26, aí foi uma comissão de R$ 68,50 e assim percebe que eu comecei a fazer mais vendas, né, de forma mais consistente. Por quê? Porque eu estava fazendo um teste, uma nova estratégia. Lá no início eu ficava muito pulando de estratégia em estratégia, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, e isso me sabotou muito, me fez com que eu dispersasse a minha energia para diversas direções e ficasse sem resultados por muito tempo. Quando eu tive foco, tá, desde aqui, de julho em diante, eu tive foco na mesma estratégia, eu fui começar a colher os frutos da minha estratégia lá para outubro. Então eu comecei ali em julho e fui colher os frutos lá em outubro. E aí eu tive esses resultados, essas primeiras vendas. A gente encerrou o ano de 2020 com faturamento de R$ 1.790, tá? Esse foi o dinheiro que eu ganhei ao longo de todo o ano de 2020. Agora, deixa eu te mostrar, inclusive deixa eu te mostrar a quantidade de vendas, a gente fez 29 vendas, não teve nenhum reembolso, o produto era muito bom, né? Agora eu vou fazer um filtro para você ver como que foi o ano de 2021. Então vamos pegar aqui, 2021, do dia 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Vou botar aqui, 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Clicar em aplicar e agora a gente vai filtrar. Olha que gráfico bonito esse, tá? Percebe que já foi bem diferente, né? O ano de 2021, eu acertei a mão em uma estratégia muito, muito poderosa que me trouxe... Eu até vou ocultar o valor aqui, depois eu vou te mostrar quanto que a gente faturou. Isso, antes de eu te mostrar os valores aqui, eu quero que você entenda que o mercado digital ele é muito volátil, mas uma das vantagens que ele tem é o poder de escala. Você vai perceber que de um ano para o outro, a gente pegou e saiu de um faturamento de 1.700 mais ou menos, né, que nós tínhamos visto, para um faturamento, tipo assim... que já é um valor surreal para muitas pessoas. E hoje, se você ficar pensando, cara, qual é o tipo de negócio que eu crio hoje e que no ano que vem eu posso talvez estar faturando 10, 20 vezes mais do que eu faturava do ano passado. No mercado digital a gente consegue isso. É claro que não é simples, não é fácil, mas é possível. Tá? Eu tô te mostrando aqui resultados reais na tela do meu computador, que foi o que aconteceu comigo. Não significa que vai acontecer contigo, mas também não significa que não pode acontecer contigo, talvez até melhor. Então, a gente olhar aqui em janeiro, novamente sem vendas, tá? Bom tempo sem vendas, março sem vendas. Aí tive uma vendinha aqui, ó, de R$ 84, depois fiquei sem vendas. Voltei a vender ali aproximadamente para março, final de março, tá vendo? Aqui em final de março a gente melhorou a estratégia que a gente já estava utilizando e a gente começou a ter um resultado mais constante. E aí aqui você consegue ver que eu comecei já a ter um volume de vendas bem legal, tá? 169, 254, 457, 110, 254... E aqui foi indo. Nessa época eu já trabalhava CLT ainda e eu ganhava um salário de R$ 1.200 aproximadamente. E eu lembro que teve um mês que a gente fez um faturamento de vendas de 15 a 20 mil. Uma coisa assim. E quando eu olhei aquilo, eu pensei assim, cara, eu ganho 1.200 por mês e eu acabei de fazer 15, 20 mil reais. Tipo, surreal, usando o meu computador. Eu lembro que, tipo assim, a ficha não caía na hora, sabe? Tipo assim, cara, eu não tô acreditando que um cara que sempre foi um ferrado na vida tá conseguindo um resultado como esse. Entende? Então, tipo, é surreal. E aí aqui, se você prestar atenção, no dia 12 de maio a gente já tinha feito R$ 780 em um único dia. Então, olha que louco isso.
E aqui só foi avançando. Aqui teve um pico de venda bem legal em julho, que a gente fez R$ 3.369 em um único dia. Dá pra ver que é bem interessante, aí a gente continuou vendendo, utilizando sempre a mesma estratégia. E a gente terminou o ano de 2021 com um faturamento de R$ 267 mil, né, com R$ 20,39. Então você percebe que já foi uma diferença absurda. Nossa taxa de reembolso sempre foi muito baixa, porque o produto era muito bom. 1%, 1,2%. A gente teve 5.723 vendas desse produto utilizando essa estratégia. E se você comparar 2020 com 2021, a gente tem uma diferença de resultado muito grande. É uma diferença, tipo assim, que se você for trazer para o mercado tradicional, você vai perceber que é quase impossível. Se tu tem hoje, por exemplo, tu é dono de um mercado, tu sai de um faturamento, digamos, de 100 mil, 50, 30 mil mês para 200, 300 mil, tipo, no mês assim, é quase impossível. Por conta da infraestrutura, da logística, de tudo, né? Dos teus insumos, da matéria-prima, dos teus produtos. E o digital, ele te proporciona isso. Como eu falei, não é tão fácil, mas é simples de fazer, principalmente quando você tem alguém no seu lado te guiando. Eu confesso que eu fiquei muito tempo sem resultado, justamente por não ter ninguém me acompanhando. Eu fiquei aproximadamente de 1 a 2 anos sem resultado, sem fazer uma venda sequer. Então, tipo, foi bem doloroso esse processo, mas a minha vontade de mudar de vida era maior. Então eu continuava, eu persistia. E aí, se eu fizer um filtro, né? Desde o dia 1º de janeiro de 2020, vamos pegar agora até 2024, a gente não usa mais essa conta, então a gente não faz mais vendas nela, mas a gente consegue ter uma média mais ou menos de quanto que a gente conseguiu faturar nessa conta aqui da Hotmart. A gente teve 2 volumes de vendas, 2 épocas que a gente trabalhou mais com ela, hoje a gente não trabalha mais, mas a gente conseguiu fazer quase R$500 mil. Na verdade a gente fez, eu vou te mostrar por quê. Aqui a gente tem um faturamento de R$447 mil, é um resultado bem legal, tá? Nossa taxa de reembolso sempre foi muito baixa, porque nossos produtos são muito bons. 10 mil vendas aqui, que você consegue ver. E o que a gente começou a fazer? Eu entendi que a internet ela não é presa somente a um lugar. Eu posso vender, na verdade, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. E foi justamente com essa mentalidade que a gente pegou todas as nossas estratégias, os nossos funis de vendas, transformou eles para outros idiomas e começamos a vender em outras moedas, principalmente o dólar. E se eu fizer um filtro aqui, ó, desde quando a gente começou a trabalhar com dólar, você vai ver que a gente tem um faturamento de $56 mil, tá? Quase 57 mil, né? 56.962. Se a gente pegar esse valor aqui e transformar em reais, você já consegue ver que é um volume bem interessante. Deixa eu te mostrar. Tô com o meu Google aqui aberto, vou colocar aqui, ó, 52 mil dólares em reais. 52 mil dólares dá aproximadamente 291 mil reais, né? Na cotação atual que eu tô fazendo aqui. Então você consegue ver que a gente pegou uma estratégia que já estava pronta, adaptou ela para outro idioma e vendeu para o mundo todo. Essa estratégia que a gente utiliza, dá para você fazer ela tanto como afiliado como produtor. A gente saiu dos 400 mil em vendas na moeda brasileira, né? Em dólar a gente fez aproximadamente 292 mil reais, né? Que dá os seus 52 mil dólares. Que é um resultado bem interessante, bem acima da média também. Principalmente se a gente parar para pensar que é um modelo de negócio que a gente não investe quase nada, né? Você não precisa, por exemplo, quando vai abrir uma franquia, colocar 100, 200 mil reais para ver o teu payback, o teu dinheiro voltar em 2, 3 anos. O mercado digital ele te possibilita já começar ganhando dinheiro, tá? É isso que muitas pessoas não entendem. Só que, claro, você tem que ter maturidade e tempo, né, para as coisas começarem a acontecer. Então, como você pode ver, tem sim como viver do mercado digital e você não precisa ficar enganando as pessoas. Existe sim muito golpes pela internet, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, mas tem muitas pessoas 100% honestas, sinceras, que realmente querem ajudar as outras pessoas. Eu te mostrei uma conta antiga da Hotmart. Hoje a gente já trabalha com outras plataformas, a gente já fez alguns milhões pela internet. Eu não gosto muito de ficar falando desses resultados um pouquinho maiores, porque às vezes parece até algo falso, mentiroso, porque eu sei que fazer 500, 1 milhão no mês é uma realidade muito distante de muitas pessoas, então eu não gosto muito de mostrar esses valores muito altos. Geralmente eu prefiro mostrar resultados como esse que eu te mostrei agora, mas todos esses plaquinhos que você está vendo aqui atrás foi utilizando essa mesma estratégia que eu aprendi lá em 2020, 2021.
Claro que a gente foi aperfeiçoando ela também, né, ao longo desse tempo. Uma coisa que eu quero te falar é que para romper, tá, esses primeiros resultados, romper esse primeiro obstáculo, você tem que desprender muita energia, é muito difícil. Você se deslocar do momento atual que você tá e começar a avançar, a progredir, a prosperar, você tem que ter um esforço, uma dedicação muito maior. No início sempre vai ser muito mais difícil, muito mais. Depois, com o tempo, conforme as coisas forem acontecendo, vai ficando cada vez mais fácil para ti. E o marketing digital é como se fosse um veículo. Eu gosto muito de fazer essa analogia com meus mentorados, com meus alunos, que é a seguinte. Imagina uma pessoa que nunca dirigiu antes. Imagina que eu pego e dou nas mãos dessa pessoa que nunca dirigiu antes uma Ferrari e boto ela para correr numa pista de corrida. A chance de que ela vai se matar na primeira curva é muito, mas muito grande. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Eu pego um piloto de corrida e coloco ele dentro de um Uno com escada, né? E aí eu boto ele numa pista de corrida e peço para ele correr. Eu te garanto que pelo menos na linha de chegada ele vai passar. Provavelmente ele não vai ir tão rápido, porque ele não vai estar com um veículo tão bom, tão rápido assim. Mas como ele é um bom piloto, ainda assim ele vai conseguir saber entrar nas curvas direito, vai saber a hora que tem que acelerar e a hora que tem que frear e muito provavelmente ele vai passar na linha de chegada. O que eu quero te explicar com isso? Mais importante que o veículo é o piloto. Nesse caso agora, trazendo para o mercado digital, marketing digital é apenas um veículo para te levar para o próximo passo, para te dar liberdade financeira, liberdade de tempo, entende? Mas mais importante que o veículo é quem está pilotando esse veículo, que nesse caso vai ser as tuas crenças, o teu comportamento, a forma como você lida com seus problemas, a tua gestão emocional, os teus valores e os teus princípios. Tá? Se você não tiver um mindset, uma mentalidade alinhada para o resultado, para o sucesso, eu posso entregar uma Ferrari nas tuas mãos. Você não vai ter a capacidade de colher frutos com ela, de ter resultados. Por mais que o veículo seja incrível, se o piloto ele é ruim, não adianta, não vai funcionar. E se hoje eu tenho os resultados que eu tenho, é só porque eu tenho comportamentos e crenças bem diferentes da maioria das pessoas. Isso me coloca em um comportamento e uma rotina de hábitos que se diferencia da grande maioria. Consequentemente, se eu faço algo que poucas pessoas fazem, eu tenho uma vida com resultado que poucas pessoas têm. E se você está se sentindo perdido por ver várias pessoas falando de diversas estratégias diferentes e você fica paralisado sem saber por onde começar e quer dar o próximo passo, você quer se profissionalizar dentro do mercado digital, eu quero te convidar a acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Nesse link você vai conhecer a estratégia que eu e minha esposa utilizamos hoje em nossa empresa para vender milhares de reais todos os meses. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. E para você que veio até aqui, eu tenho um presente muito, muito especial. Eu gravei uma videoaula mostrando como que o Thiago Fint faz para criar os produtos da empresa dele e vender milhões de reais pela internet. Eu mostro como que você consegue fazer isso, como que você consegue utilizar a inteligência artificial. Eu também aqui, dou exemplos de produtos que já venderam milhões de dólares ao redor do mundo, tá? Você consegue pegar todas essas ofertas, esses anúncios e adaptar eles para o teu negócio, para a tua estratégia. Eu tenho certeza que um conteúdo como esse vai te ajudar. Aqui são alguns exemplos de anúncios bem legais que eu estou mostrando também. E eu vou deixar o banner do vídeo aparecendo aí na sua tela. É só você clicar nele que você vai ir direto para esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar. Eu sou Bruno Genski e te vejo até logo mais.